Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versículo 26. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 26. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 26. Se você tiver dificuldades para encontrar esse livro, você encontra lá o último, Apocalipse, e aí vem voltando Apocalipse, tem próximo uma pequena epístola, Judas, 3 João, 2 João, e aí 1 João, fazendo uma sequência contrária. 1 João, capítulo 2, verso 26. Depois desse versículo, vamos orar. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei, nosso Criador, e tantas coisas mais que o Senhor é, nosso sustentador, o nosso guia. Meu Deus, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor mais uma vez, lembrando que ela é a tua palavra cheia de autoridade, a tua palavra infalível, a tua palavra que é suficiente, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, é como o martelo que esmiuça a pedra. A tua palavra, ó Deus, não volta vazia. Que todos estes atributos, ó Deus, da tua palavra sejam experimentados por nós nesta noite, à medida que nós somos tratados por ela. Queremos receber da tua palavra correção, ensino, instrução. Queremos receber, ó Deus, conforto, consolo, encorajamento, tudo aquilo que cada um de nós precisa, que o Senhor então nos trate conforme o nosso coração está precisando. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. No livro História do Cristianismo, de Bruce Shelley, ele relata que no ano 64 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Nero, um incêndio começou em Roma e durante 6 dias e 6 noites houve fogo, transformando a maior parte da cidade em cinzas. Então começou a circular o rumor de que o próprio Nero havia posto a cidade em chamas, o que despertou então grande ódio do povo contra o imperador. A fim de desviar o ódio popular de si, Nero acusou os cristãos de terem provocado o incêndio, acusação que certamente não era verdadeira, mas um grande número de cristãos acabou sendo preso e uma terrível perseguição aconteceu. Muitos deles foram, inclusive, crucificados. Alguns foram costurados à pele de feras e grandes cães eram soltos para destroçá-los. Mulheres foram amarradas a touros bravos e arrastadas até a morte. Após o anoitecer, cristãos eram queimados em estacas no jardim de Nero. O povo romano, que os odiava, tinha permissão para entrar no jardim e o imperador dirigia sua carruagem ao redor deles e aproveitava o máximo o terrível espetáculo. Irmãos, essa não foi a única vez que cristãos foram perseguidos ao longo da história. Nós teríamos, desde esse relato para cá, em muitos locais, várias situações, vários exemplos desse tipo de perseguição aos cristãos. Apesar da crueldade e das mortes que estas perseguições traziam, elas não eram a maior ameaça enfrentada pela igreja. Apesar da crueldade e das mortes que essas perseguições traziam, elas não eram a maior ameaça enfrentada pela igreja. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, havia uma perseguição, havia uma ameaça ainda maior do que a perseguição. A maior ameaça para a igreja, no início, chamava-se gnosticismo. Gnosticismo se tratava de uma falsa doutrina
que nos dias do apóstolo João, que escreveu esse versículo que nós lemos no início, nos dias dele, essa falsa doutrina estava começando a germinar, começando a brotar. A falsa doutrina, em qualquer que seja a época, é uma ameaça maior do que a perseguição. Porque por mais que ela seja parecida com a verdade, por mais que ela seja atraente, desejável e pareça boa para dar entendimento, no final, a falsa doutrina levará o homem à perdição eterna. Semana passada, nós iniciamos o estudo dessa primeira epístola de João. Começamos com uma introdução a este livro, falando dos 3 assuntos principais que ele nos traz. Doutrina, santidade e amor formam um tripé sobre o qual nós podemos sustentar a certeza de salvação. Então, nesse livro, a nossa fé ela é submetida a testes. A nossa fé vai ser examinada no teste doutrinário, quanto àquilo que você crê. Você vai passar pelo teste social, o teste da comunhão, o teste do amor, o teste dos relacionamentos, e também pelo teste moral, que é o teste da santidade, o teste do comportamento. Então, ao longo desse livro, nós vamos poder discernir se a fé que nós confessamos tem em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus. À medida que nós formos caminhando por esse livro, nós vamos poder discernir se essa confissão é verdadeira ou não. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que tudo começa com a doutrina. Como nós vimos semana passada, a doutrina estabelece as diretrizes, os fundamentos básicos, os princípios para a prática do amor e para a prática da santidade. O amar e como vamos amar, a obediência, o nosso comportamento, a nossa conduta, ela precisa ter uma base, essa base, ela é a doutrina. Então, a doutrina, ela funciona como uma bússola, ela norteia a nossa comunhão, ela norteia o nosso comportamento, norteia a nossa prática da santidade. Sem doutrina, nós ficamos sem rumo. E sem rumo, vamos caminhar na direção errada. A falsa doutrina também funciona como uma bússola, mas uma bússola que vai nos levar certamente para a direção errada. Ninguém vai chegar no final certo, o céu, a eternidade com Deus, porque seguiu pela direção da doutrina errada, por mais que estivesse enganado, por mais que tivesse boa intenção, não. A ideia é a seguinte: a falsa doutrina, ela estabelece também diretrizes, mas como a doutrina é errada, ela estabelece diretrizes erradas para a maneira como nós devemos amar e para a maneira como nós devemos nos comportar. Mas essa epístola, a epístola do apóstolo João, foi escrita para nos dar, primeiro, o fundamento certo, para nos dar a doutrina certa, que vai estabelecer as diretrizes certas para a prática do amor e para a prática da santidade. Quando o apóstolo João escreveu, ele escreveu também para confrontar a maior ameaça que nascia contra a igreja naqueles dias. Essa ameaça não era uma perseguição religiosa, não era uma perseguição política. Pior do que esses tipos de perseguições, a igreja era ameaçada pela falsa doutrina, desse nome talvez esquisito para você, gnosticismo. E assim como toda falsa doutrina, o gnosticismo é uma praga mortal. E era uma praga mortal para a igreja nos 3 primeiros séculos, principalmente. Então, para nós entendermos 1 João, antes de nós mergulharmos nesse livro, a gente precisa conhecer um pouco dessa falsa doutrina que estava ameaçando a igreja no 1º século, e depois se desenvolveu um pouco mais, ganhou um pouco mais de corpo essa falsa doutrina, e esteve bem presente ainda no 2º e no 3º século. Então, à medida que nós vamos conhecer um pouco mais sobre o coronavírus doutrinário aqui dos 3 primeiros séculos da vida da igreja, nós vamos aprender também passos importantes sobre como lidar com os falsos ensinos de hoje. Por que os falsos ensinos são perigosos?
Por que não podemos ser tolerantes com os falsos ensinos? Que atitude nós devemos ter em relação aos falsos ensinos e com os portadores desses falsos ensinos? O tema que eu gostaria de tratar hoje com os irmãos é falso ensino, a nossa maior ameaça. Falso ensino, a nossa maior ameaça. Eu gostaria de indicar aqui, não são os únicos, mas gostaria de indicar aqui 3 passos necessários, tanto para você estar alerta contra essa ameaça do falso ensino, como para você também não ser enganado pelas heresias. João diz aí no nosso versículo inicial, disse: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Primeiro passo que eu gostaria de indicar aqui é: identifique o falso ensino. Identifique o falso ensino. As primeiras palavras de João, nesta epístola, lá no versículo 1 do capítulo 1, é um ataque às heresias que estavam ali permeando a igreja. Versículo 1 do capítulo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Por que João começa falando dessa maneira? O falso ensino que começava a lançar suas raízes dentro da igreja, ali na Ásia Menor, nos dias do apóstolo João, como eu já disse, é conhecido como gnosticismo. O básico, o essencial do gnosticismo era: a matéria é má e o espírito é bom. A matéria é má e o espírito é bom. Consegue perceber no que isso vai dar? Esses 2 princípios aqui do gnosticismo, a matéria é má e o espírito é bom, começaram a se misturar com as verdades do cristianismo, com o ensino apostólico, e estava remodelando as doutrinas cristãs. Alguns líderes que tinham adotado para si as lentes do gnosticismo, passaram a enxergar as verdades centrais do cristianismo na cor, no tom e no grau determinado pelas lentes do gnosticismo. Sabe no que isso deu? Não foi uma compreensão melhorada das verdades bíblicas, das verdades apostólicas, não foi, mas resultou numa deformação dessas verdades. De maneira que, se você queria adotar a versão gnóstica do cristianismo, você tinha que negar a versão apostólica, as verdades apostólicas. E é sempre assim que acontece. Para abraçar o falso ensino com unhas e dentes, pode até em um certo momento você ainda querer namorar com parte do verdadeiro ensino, mas em algum momento você vai ter que abandonar de vez o verdadeiro ensino. Quando você mistura a comida com veneno, não é o veneno que se torna saudável, é a comida que se torna mortal. Os gnósticos, eles lançaram seu veneno na doutrina da divindade de Jesus Cristo e na doutrina da humanidade de Jesus Cristo. Os apóstolos pregavam que Jesus também é Deus, ele é o Filho de Deus, e ele também é homem, 100% homem. Os líderes da igreja, que foram influenciados pelo gnosticismo, aceitavam, ainda que de maneira deformada, mas aceitavam que Cristo era divino, mas não que ele fosse humano. Para eles não fazia sentido, não cabia na lógica que o ser divino tivesse assumido como parte da sua natureza algo mal, como o corpo humano. Era isso que os apóstolos ensinavam, que o Cristo tinha assumido como parte da sua natureza a humanidade. Ele agora é também humano, mas isso não fazia sentido para o pensamento gnóstico. E fazia sentido menos ainda, que Cristo, o ser divino, tivesse assumido um corpo para sofrer, para sentir dor. Então a solução
deles era negar que Cristo tivesse se tornado humano. Era negar a encarnação de Jesus Cristo. Para eles, Cristo não tinha, de fato, se tornado humano. Aceitavam-se a divindade de Cristo, mas negavam a sua humanidade. Mas aí, se você é alguém que está lá, você podia perguntar para um deles, mas o que você vai fazer com o fato de que Cristo viveu como homem? Parte dos gnósticos iria lhe responder que Jesus, ou Cristo, aparentava ser homem, mas não era de fato. Eles ensinavam que o corpo de Jesus não era real, o corpo de Jesus não era físico, apenas parecia ser. Então, consequentemente, Jesus não cansava, Jesus não sentia fome, Jesus não sentia sede. Estas coisas eram apenas aparentes. Ele estava aparentemente cansado, aparentemente com fome, aparentemente com sede. Todas essas conclusões, porque eles defendiam que a matéria, o corpo, a matéria é má, enquanto o espírito é bom. Toda a criação de Deus, irmãos, em si é muito boa. Ainda existe gnósticos por aí. Toda a criação de Deus em si é muito boa. Nós sabemos que a criação, a matéria criada, está sob a maldição por causa do pecado de Adão. Mas antes do pecado de Adão, Deus disse que tudo era muito bom, ele viu que era tudo muito bom, e Deus não disse isso, ele não mudou o seu conceito acerca da criação por causa do pecado do homem. Paulo diz que a criação ela está gemendo por causa da presença do pecado, por causa da maldição do pecado. Apesar dessa maldição que paira sobre a criação, isso não afetou a encarnação de Jesus. Jesus se tornou homem por meio de um milagre, ele nasceu de uma virgem e por isso ele não foi contaminado pelo pecado humano. Assim como Adão foi criado sem pecado, Jesus foi gerado sem pecado. O corpo humano não é algo mal em si, só porque é matéria. Por isso, João defende, e defende com bastante ênfase, que Jesus é humano. Defende com ênfase a humanidade de Jesus. Quando ele diz aí no versículo 1, o que era desde o princípio, falando do verbo da vida, que ele vai mencionar do versículo 1, ele era desde o princípio, é eterno. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Esse Jesus, esse que era desde o princípio, foi perceptível a todos os sentidos, a audição, a visão, ao tato, nós podemos ouvi-lo, podemos vê-lo, e ele diz ainda o que contemplamos com a ideia de que nós examinamos, nós verificamos e confirmamos que ele é sim humano. As nossas mãos tocaram nele. Não aparentava que Jesus fosse humano, que Cristo fosse humano, de fato ele era humano. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14, ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Um dos hereges com o qual João teve que lidar chamava-se Cerinto. Nome bom para você botar no seu cachorro, Cerinto. Ele ensinava que o Espírito de Cristo desceu sobre o homem chamado Jesus, quando ele foi se batizar, mas que esse Cristo deixou o homem Jesus antes da sua crucificação. João, ele confronta esse ensino, se opõe a esse ensino, dizendo que o mesmo Jesus que foi batizado é o mesmo Jesus que foi crucificado. Aquele Jesus que foi batizado quando o Espírito veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, é o mesmo Jesus divino que foi crucificado. No capítulo 5, versículo 6, ele diz, capítulo 5 e 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo,
não somente com água, mas também com água e com sangue. O mesmo Jesus que foi batizado no Rio Jordão, o mesmo Jesus Cristo, é o mesmo Jesus Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Percebe aí, João viu a ameaça, identificou os falsos ensinos e os confrontou. E assim como João, irmãos, a gente precisa também identificar o falso ensino para não ser engolido por ele. Não devemos acatar, abraçar o ensino só porque ele é bem atraente à nossa lógica, só porque é muito belo a ideia daquele ensino. Não devemos abraçar um ensino só porque ele vem bem embrulhado pelo discurso de quem fala bem. Qualquer ensino que seja diferente do da Bíblia, ou que seja resultado do mau uso da Bíblia, deve ser rejeitado, deve ser confrontado, porque é perigoso para você e é perigoso para a igreja. Como disse Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça milagres todos os dias. Escutou bem o que Lutero disse? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E como o livro de Apocalipse nos mostra, e também as palavras de Jesus Cristo, vai sim ter falsos mestres que vão estar fazendo milagres. Mas não é por causa desses milagres que nós vamos abraçar os ensinos deles, se aqueles ensinos não estiverem de acordo com as Escrituras. Eu acredito que é bem possível que nós nunca vamos ceder esse lugar aqui, esse púlpito, a um herético. Acredito que isso dificilmente vai acontecer. Mas, irmãos, tenham cuidado com os pregadores que entram na sua casa pelo YouTube. Quero lhe alertar contra os falsos mestres clássicos, Edir Macedo, Valdomiro, R.R. Soares, Silas Malafaia. São os pregadores da teologia da prosperidade, que muitos têm parado para ouvir suas mensagens no YouTube. Eles ensinam que agora que você é um crente, vai dar tudo certo. Tem até uma música que diz isso, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo mesmo. Se você estiver pensando em não ter problema financeiro mais, e não ter mais nenhum problema na sua vida, você vai se frustrar, porque Tiago ensina que os crentes passam por várias provações. Então, cuidado com o que você ouve desses homens e abraça e até diz para outros. Além desses mestres aí clássicos que eu mencionei, há outros mais modernos, mais atraentes, que conseguem fazer aquela coceirinha nos ouvidos. É de René Kivitz, por exemplo, Tiago Brunet, Dave Leonardo. E o que eu digo a você é, fujam também destes e de outros semelhantes a eles. Eu sei que alguns não gostam que eu cite os nomes desses camaradas, ou de igrejas. Irmãos, Paulo citou o nome de Himeneu e de Alexandre. João citou o nome de Diótrefes. O falso ensino tem identidade. Nós temos que identificar o falso ensino e o portador do falso ensino. Mas deixe-me voltar aqui à questão de pregações no YouTube. Se você precisa ouvir mensagens no YouTube, em vez de você beber água com açúcar, dosada com veneno desses pregadores coaching, coma aquelas comidas bem preparadas pelos masterchefs, como pastor Genuan Lira, pastor Tiago Albuquerque, pastor Almir Marcolino, pastor de Preá, pastor Diego Ramos. Eu lhe garanto que eles vão lhe alimentar com a verdade, com o verdadeiro ensino. Então, primeiro passo para estar alerta, identifique os falsos ensinos. Segundo passo, perceba os males do falso ensino. Eu vou só citar aqui alguns males causados pelo gnosticismo,
que, por causa disso, era uma ameaça pior do que a perseguição. Mal número 1, o gnosticismo anulava a expiação de Cristo, a morte vicária de Cristo, a morte substitutiva de Cristo. Se Jesus não era verdadeiramente humano, como ensinavam os gnósticos, então ele não sofreu em nosso lugar como homem. Se Cristo abandonou o homem Jesus na hora da crucificação, então quem morreu foi apenas um homem. Isso não tem valor nenhum para a salvação. Um simples homem morrer por todos os outros, isso não traria salvação para ninguém. Se Jesus não era verdadeiramente homem e igualmente e ao mesmo tempo Deus, verdadeiramente Deus, então quando ele sofreu, quando ele morreu, não era um sacrifício aceitável pelo nosso pecado. Mas 1 João 2:2, João quer afirmar algo diferente disso. João 2, 1 João 2, primeira epístola de João 2, versículos 1 e 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício que satisfaz a Deus. Então não foi só o homem Jesus, a parte humana de Jesus, mas Jesus como um todo, na sua natureza divina, na sua natureza humana, que morreu pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, cuidado com os males trazidos pelas falsas doutrinas. No caso do gnosticismo, negava a expiação de Cristo, anulava a expiação de Cristo. Mal número 2, que essa falsa doutrina trazia para a igreja, anulava a importância de um comportamento santo. Ora, para os gnósticos, o corpo era apenas uma prisão do espírito. Então, eles tinham uma ideia de que tinha um espírito iluminado por um conhecimento superior, e por isso eles acreditavam que o pecado não podia prejudicar o espírito. O pecado que era praticado só pelo corpo, eles entendiam, não podia prejudicar o seu espírito. Então, essa questão moral não era tão importante. Pecar ou não pecar ou não pecar, não faz diferença alguma. E o resultado era que todo tipo de pecado era permitido. Por isso que João ele diz algo como isso, no capítulo 1, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, que era isso que eles ensinavam, podemos viver no pecado, isso não altera a nossa comunhão com Deus. Mas João diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Terceira epístola, versículo 11, diz assim, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Estão percebendo? O falso ensino do gnosticismo anulava a importância de um comportamento santo, e João está tentando alimentar na cabeça dos irmãos que é o contrário. Sim, é preciso um comportamento santo, faz sim diferença, e é uma evidência se conhecemos a Deus ou não. Mal número 3, o gnosticismo deturpava a prática do amor, a prática da comunhão. Essa palavra gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Para os gnósticos, para o homem libertar seu espírito do corpo, libertar o seu espírito da matéria má, ele precisava alcançar um conhecimento
espiritual, um conhecimento supremo. Então eles dividiam as pessoas em 3 níveis. O primeiro nível era daqueles que eram materialistas, daqueles que não se via nenhum progresso espiritual na vida deles. E aí tinha um segundo nível, que estava numa situação um pouco melhor. Nem estava tão cá, mas também não estava tão lá. E aí tem o terceiro nível, que é daqueles que, eles entendiam, chegaram no nível máximo. Atingiram a espiritualidade no seu maior nível. Eles viam essas pessoas como alguém que foi iluminado por um conhecimento que era supremo, um conhecimento secreto, e que era um conhecimento dado só aos mais espirituais. E aí eles tinham uma cerimônia secreta só para essas pessoas, como uma iniciação para fazer parte de um grupo seleto. Então, essas pessoas do terceiro nível, os mais espirituais, era a elite espiritual. Qual era o problema disso? Muitos. Um deles é que os que se viam como os espirituais desprezavam aqueles que não tinham esse conhecimento supremo. Quase como alguns grupos de hoje, que tem aqueles que já conseguiram falar em línguas, mas tem aqueles que ainda não conseguiram falar em línguas. Ou aqueles que têm uma grande carga acadêmica, aí tem aqueles que não são tão acadêmicos. Os gnósticos, eles eram arrogantes em seu amor para com os outros, porque eles viam os não espirituais como pessoas condenadas a viverem como animal. E é por isso que João se vê obrigado a ensinar que falta de amor não é uma evidência, que falta de amor é uma evidência de que você realmente não conhece a Deus. Enquanto eles pensavam o contrário, que só porque tinham um grande conhecimento, isso mostrava que eles estavam tão próximos de Deus, e dava direito a eles de tratar as pessoas com um ar de superioridade. João mostra que falta de amor estava longe de marcar aqueles que têm um maior conhecimento de Deus. Pelo contrário, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que nenhum assassino, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O gnosticismo deturpava a prática do amor. E só mais um mal causado pelo gnosticismo, tem outros, mas esses 4. O quarto é que a salvação deixava de ser pela fé em Jesus. Para os gnósticos, a salvação não era pela fé, era pela uma iluminação, a salvação pela iluminação. Ou seja, só era salvo quem atingia esse conhecimento supremo, que seriam os espirituais. Esses alcançariam a salvação. Mas aí no capítulo 5, versículo 13, João escreve: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ele não fala dos iluminados com conhecimento supremo, ele diz: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A salvação continua sendo pela fé. Essa nova ideia que estava nascendo com os gnósticos não ia mudar essa verdade. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Irmãos, as heresias, elas nunca são inofensivas. Quem abraça as heresias está andando em campo minado, em algum momento vem a destruição. Então, é preciso sim percebermos quais os males que os falsos ensinos trazem. Você lembra que Jesus falou de uma porta larga, de um caminho espaçoso, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele? Quando Jesus falou dessa porta larga, caminho espaçoso que conduz à perdição,
ele estava se referindo a uma vida produzida pela heresia. Foi logo depois de ele dizer isso, que ele disse, acautelai-vos dos falsos mestres, ou dos falsos profetas, não lembro, mas mesma coisa, lá em Mateus capítulo 7. Ele estava se referindo a uma vida que é produzida por falsos ensinos. Geralmente, falsas doutrinas lhe oferecem uma vida religiosa fácil, mas é essa vida fácil que ele leva para a perdição do inferno. Como eu disse mais no começo, a falsa doutrina é um perigo maior do que a perseguição, porque no fim levará o homem para a perdição eterna. O último passo que gostaria de lhe indicar para você estar alerta contra o falso ensino e para não se enganar com as heresias, estabeleça medidas de segurança contra o falso ensino. Estabeleça medidas de segurança contra o falso ensino. Para a maior ameaça à igreja, claro, é preciso ter algumas prevenções, adotar algumas medidas de proteção. Então, como você pode se proteger da praga mortal do falso ensino? Primeiro, e aqui primeiro tem outras, eu vou citar aqui 3, mas tem outras medidas. Primeiro, se coloque sob o pastoreio de homens fiéis ao ensino. Se coloque, para você estar protegido contra as heresias, se coloque sob o pastoreio de homens fiéis ao ensino. Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia lá, por favor. Efésios 4, no final do versículo 11, diz que Jesus deu pastores e mestres. Efésios 4 e 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sem esses pastores e mestres que visam o aperfeiçoamento dos santos, que por meio do ensino está ali preparando para você e atingindo a maturidade, você está à mercê desses homens que pelas suas artimanhas, pelas suas astúcias, vão lhe induzir ao erro. Então, para você estar protegido, se coloque sob o pastoreio de homens fiéis ao ensino. Você, crente em Cristo, precisa da pregação, precisa do ensino da palavra, para você não se alimentar com palha seca, adoçada com açúcar das falsas doutrinas. Em 1 Timóteo, Paulo disse a esse homem, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina. Homens zelosos pelo ensino, homens zelosos pela doutrina, são estes homens em que você deve confiar. Como Paulo disse também a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então você está, de certa forma, protegido, salvo dos falsos ensinos, quando você se coloca sob o pastoreio, debaixo do pastoreio de homens fiéis à palavra. Agora, se você gosta de ouvir mestres do tipo coaching, que apenas diz coisas agradáveis, ou dos mestres que não passam de contadores de histórias, você é, como disse Paulo, alguém que não suporta a sã doutrina. Os falsos mestres, irmãos, assim como os fariseus nos dias de Jesus, são filhos do inferno. E eles fazem com que os seus seguidores se tornem 2 vezes mais filhos do inferno do que ele. Lembra que Jesus disse isso dos fariseus? Deus diz acerca dos falsos mestres, ai deles, para eles tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas, versículo 13. São estes homens que você quer seguir? Não. Se coloque sob o pastoreio
de homens que, assim como Timóteo, se alimentam com as palavras da fé e da boa doutrina. São homens que procuram se apresentar a Deus aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar, porque manejam bem a palavra da verdade. Eles pregam, insistem, corrigem, exortam com toda a longanimidade e doutrina. Como bons soldados de Cristo, eles protegem o bom depósito da doutrina e preservam o padrão dessas palavras. Então se coloque sobre o pastoreio desses homens, de homens que se afadigam na palavra e no ensino, para você não ser enganado por esses homens que com as suas artimanhas, com as suas astúcias, induzem ao erro. Então a primeira medida aí é: coloque-se sob o pastoreio de homens fiéis ao ensino e à doutrina. Segunda medida: separe-se daqueles que falam mal do caminho. Separe-se daqueles que falam mal do caminho. Atos 19, e versículo 9, Paulo estava exercendo o seu ministério em Éfeso e treinando ali os novos discípulos. Atos 9, ele diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Viu a medida radical que Paulo tomou de se separar daqueles que falavam mal do caminho? Então o conselho que eu quero lhe dar é esse: não empreste os seus ouvidos a pessoas que vão falar mal do caminho. Não empreste os seus ouvidos a pessoas que vão falar mal da verdade. Não empreste os seus ouvidos a pessoas que vão falar mal da sua igreja. Terceira medida: não receba o falso ensino, nem o mestre do falso ensino. Não receba o falso ensino, nem o mestre do falso ensino. 3 João, vamos à epístola 3 João, 2 João, versículos 10 e 11. Segunda epístola de João, versos 10 e 11. Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Não precisa nem de explicação, né? Está muito claro. De modo geral, essa instrução de João é para a igreja não abrir suas portas aos portadores de falsas doutrinas. Policarpo, que foi um discípulo do discípulo João, ele conta o seguinte: João, o discípulo do Senhor, indo banhar-se em Éfeso, e percebendo que lá estava Cerinto, esse nome que você pode colocar no seu cachorro, correu para fora de casa, da casa de banhos, sem se banhar, exclamando: fujamos, não suceda que até a casa de banho caia por terra, porque Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. Percebe como João era muito radical? Ele não dava trela, como se diz, a falsos mestres. E assim como João, irmãos, nós não devemos receber o falso ensino, nem os mestres do falso ensino. Há uma seita falsa, em quase todas as cidades aqui próximas, que eles têm um projeto de mensalmente passar em todas as casas da cidade, e talvez eles tenham ido na sua casa também. E eu não lhe digo que você deva bater a porta na cara dessas pessoas, não faça isso, isso seria mais grosseria. Você não tem que bater a porta. Nós temos que resistir aos falsos mestres, mas a gente precisa lembrar também que eles precisam, principalmente os seguidores dos falsos mestres, a gente precisa lembrar que eles também precisam conhecer o Evangelho. E é você que tem
o Evangelho. Então, esse é um conselho pessoal, se você entende que tem maturidade para confrontar o ensino daquela pessoa, aceite conversar com ela, mas deixando claro, eu vou lhe ouvir, mas depois você tem que me ouvir também. Você está vindo até mim porque você acredita que está com a verdade. E eu quero falar para você porque eu acredito que sou eu que estou com a verdade. Então, se você entende que tem maturidade, aproveite a oportunidade para tentar evangelizar essa pessoa que está semeando falsas doutrinas, que tem ido lá pela sua casa. Agora, se você entende que ainda não está maduro o suficiente para tentar conversar com essas pessoas, é melhor não recebê-los, e aí não precisa você bater a porta, apenas agradeça, diga que você não está pronto para ouvir naquele momento, deixe claro que você também já tem uma Bíblia, que você já é um crente, e que talvez em um outro momento vocês possam conversar, com essa intenção de que é uma alma que também precisa ser alcançado com a verdade. Mas a ideia aqui, irmãos, é você não se expor ao falso ensino. E para isso você precisa adotar algumas medidas de prevenção, medidas de segurança contra as heresias. Por fim, para nós terminarmos, Jesus contou que um homem semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O diabo faz isso também em relação à doutrina. Enquanto nos empenhamos para semearmos a verdade, ele espera que durmamos, que baixemos a guarda. Então ele vem e semeia a falsa doutrina. O joio era uma espécie de erva daninha, infestada de fungos, crescia infestada de fungos, e aí esses fungos passavam para as plantas ao redor, próximas ali também. O joio, a falsa doutrina, irmãos, é essa grande ameaça para a igreja, que tem esse poder de infestar. O apóstolo João, ele teve que lidar com a falsa doutrina do gnosticismo. Nós estamos cercados por falsas doutrinas e falsos mestres de todos os tipos. O que estiver ao nosso alcance, nós temos que fazer, temos que ter o cuidado para que os fungos dessas falsas doutrinas não infestem a nossa igreja também. Que o Senhor proteja esta igreja destas grandes ameaças que são os falsos ensinos e os falsos mestres. Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado por esse alerta que mais uma vez o Senhor nos dá. Nós ainda estamos dando os primeiros passos para depois abrirmos a porta e entrarmos na primeira epístola de João. E agora nós já sabemos mais ou menos o que nós vamos encontrar nesta epístola. Desde já pedimos que o Senhor venha nos edificar por meio dela. Cada vez mais desperta o coração do teu povo para conhecer mais a verdade. E aqueles que estão aqui, ó Deus, que ainda não são crentes, essa é a nossa petição também. Desperta o coração deles para quererem conhecer mais a verdade, porque é a tua verdade que libertará. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém.